Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2 e também pelo canal Busque News, esse podcast que já conquistou a sua audiência. Cada semana nós trazemos aí grandes convidados que estão abrilhantando o nosso podcast. Agora hoje eu acho que a gente exagerou um pouco, porque nós vamos trazer uma pessoa que tem uma história fabulosa, uma história aí de realmente realizações, uma história peregrina, de realizar muita coisa bacana em todo lugar que essa pessoa foi e realizou. Então nós estamos tendo a honra de receber aqui no Bico da Águia a minha querida amiga Irmã Mônica. Irmã Mônica, que prazer ter a senhora aqui no Bico da Águia para contar um pouquinho dessa história tão magnífica, tão fantástica, que a senhora já desenvolve há tantos anos. Que prazer estar aqui. Muito obrigada, André. O prazer é todo meu. Eu acho que eu estou aqui recordando um pouco da gratidão que eu tenho pelo o nosso transferido Dr. Luiz, seu pai. Eu fico muito emocionado com isso, né? Foi um companheiro de luta, de trabalho, de uma vida profissional maravilhosa. E ele gostava eu muito da senhora. até diria que eu faço uma homenagem desse momento a ele. Sim. Com muita gratidão. E eu agradeço demais essas palavras da senhora, porque meu pai realmente, né, ele esteve lá em Porteirinha e conheceu o trabalho da senhora e era um grande admirador, né, do trabalho que a senhora vem desenvolvendo e com certeza ele que já está lá no outro plano, mas está olhando para a gente aqui agora e está feliz e está assistindo essa entrevista com a gente. Mas eu queria que a senhora me contasse, porque aqui é para a gente contar a história das pessoas. Eu sei que a história da senhora começa lá na Zona da Mata. Então, de onde vem a Irmã Mônica? A minha história ela é tão simples como a de muitos brasileiros, muitos mineiros. Nasci na Zona da Mata, como o senhor já disse, numa cidadezinha por nome de Dores do Turvo. Sou irmã de 11 irmãos, perdi a mãe muito nova. Sim. E tinha a pretensão de construir a família como era costume na minha família. Né? Mas eu achava que uma família com 6, 8 filhos era muito pouco para mim. E Deus começou a bater na minha porta quando esbarrei com a vida religiosa, mas nem sabia o que eram as irmãs consagradas, não tinha notícia. E o padre da minha terra me ajudou a buscar. Então, nessa busca, ele me levou ao convento das Carmelitas. Sim. E eu fiquei muito Eu fiquei muito assustada, porque elas atenderam a gente na grade. E eu não entendi o significado. Eu fiquei apavorada e falei com ele. Eu não vim para a prisão, não quero vir para a prisão. Então ele me levou para conhecer as irmãs vicentinas. Então, com aquele chapelão lá, bonito que é assim, mas com aquele chapelão, e eu virei assim muito rápido, para assim, não vou mexer com abelha, padre. Fica parecendo apicultor, né? Então, aí eu fiquei parada há muito tempo, mas aquele pensamento não saiu de mim. Ele, então, me levou para conhecer as Filhas de Jesus. Aí, quando eu cheguei lá no Colégio Imaculado, em Belo Horizonte, ao lado da Igreja de Lourdes, a irmã Filipa, que me recebeu, já foi uma porta aberta, com aquele sorriso de acolhida, e me chamou lá para dentro. Estava na hora do recreio, das 9 horas da criançada. Uma irmã com um grupo de crianças batendo corda, outro pulando a amarelinha, a outra na merenda. A vida acontecendo, né? A vida acontecendo com uma festa. Que maravilha. Eu falei com o padre, eu vou ficar aqui. Não, vai para casa para rezar e saber que Deus quer isso mesmo de você. Mas aquela memória ficou dentro de mim. Sim. Não apagou. E é uma vocação, né, irmã? É um chamado né? mesmo. Então o tempo foi passando e eu fui rezar e descobri cada vez mais que era ali mesmo que Deus queria. Então eu fui para lá. Os primeiros tempos de formação eu fiquei em Belo Horizonte. Depois da formação, minha primeira missão foi no Paraná, numa cidadezinha, um arraialzinho por nome de Alto Lajeado. Alto Lajeado. Que não tinha escola, então a comunidade das Filhas de Jesus foi para ali para fundar uma escola. E ali eu fiquei 6 anos. Ali foi o início de tudo, o início da missão. A senhora nova ainda? Nova. E tem uma irmã que eu tenho a memória dela muito missionária, muito bacana, que é a irmã Glória Vargas, que já faleceu.
ela chamava para preparar os encontros de comunidade, ela me chamava para preparar. Quando chegava na comunidade, ela falava, Mônica, eu tenho outro trabalho ali, você fica aqui que eu vou acudir ali. Olha Ela só. me soltou na missão desse jeito, muito A senhora já pedagoga. teve aquela responsabilidade É. naquele momento, né? Então, ali, eu adoeci e tive que ir para Bragança para fazer tratamento de saúde. Sim. Então, em Bragança, eu fui para tratar da saúde, mas acabei ficando lá quase 8 anos. Depois de Bragança, me transferiram para Montes Claros. Eu fiquei pouco tempo, a primeira vez que eu morei em Montes Claros. Fiquei mais ou menos 7 anos. Sim. Depois, eu fui para um lugarzinho por nome de Nova Redenção, na Bahia. Ah. E lá eu fiquei 9 meses. E esse problema de saúde da senhora, o que era que a senhora teve? Naquela época, eu tive uma úlcera que sapurou. Nossa. Quase fui mesmo, mas não era a hora. É a hora de... Então, ali em Nova Redenção, eu tive uma trombose, que foi o início da minha história, vamos assim dizer. Essa trombose, então, foi o que desencadeou essa missão que também a senhora teve. Ela foi um presente de Deus, Olha só. porque era para amputar a perna no joelho, e eu fui fazer o tratamento natural e descobri uma janela da vida. A minha vida deu uma guindada de 180 graus. Que doideira, hein? É. Então, eu chegando, quando eu tratei lá com as irmãs em Petrolina, a irmã Graciema, hoje ela está lá no centro de Igarapé, Sim. com o centro natural. Eu devo a elas, primeiro Deus, depois a elas a vida, que a minha maravilha. vida e a vida das minhas A pernas. gratidão é uma coisa que a gente tem, né, no coração. E aí, eu chegando aonde eu morava, tinha um senhor, um pai de santo, que estava do jeitinho que eu estive. E a promessa era amputar as pernas dele. Mesmo problema. Aí nós levamos ele para casa e fomos cuidar dele. E ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Graças a Deus, ficou bem, completamente curado. E ele é um pai de santo e era parteiro também. E naquela cidadezinha não tinha nem um posto de saúde adequado, não tinha. Sim. Então nós fomos transferidos de lá e ele ficou lá com essa missão. E ele hoje ele está com 98 anos. Nossa. E ele ainda é lúcido, tem uma saúde boa. E esse tratamento da trombose, como é que foi que a senhora conseguiu resolver esse problema? Com a mudança da alimentação e exercícios físicos e banhos. Gente. É um conjunto de coisas, mas foi uma coisa, para mim, ficou uma lição de vida. Tá tudo integrado, né, irmã Tudo Mônica? integrado. Nós estamos todos ligados É. na terra, em tudo. Quando a gente fala que o Papa Francisco fala, estamos tudo interligado, é uma rede muito bonita, existencial do reino de Deus. Sim. Muito bonita. Então, ali eu fiquei. Eu fui transferida para Porteirinha, e lá em Porteirinha eu fiquei 33 anos. Aí que Mas foi eu o rodei trabalho. muito nas missões. Sim. Me pediram para ir ajudar a comunidade na África. Eu fui. A senhora chegou até a África? Sim. Qual país a senhora foi lá? Pemba. Pemba. E lá nós tínhamos, na nossa casa estava na aldeia de Mentoro. Nossa. E ali o índice de leprosos era muito alto. Mortalidade infantil A gigantesca, fome né? ali é feia. Terrível, né? Então ali a gente trabalhou, fizemos a farmácia viva, que é as plantas medicinais. A irmã Antonieta, hoje ela está em Belo Horizonte, ela ficou lá 13 anos. A irmã Antonieta queria que organizasse a horta, a gente ajudou a organizar a horta, ajudou a organizar a farmacinha, a questão da confecção da homeopatia. Foi organizando as coisas. Tudo que eu sabia, eu passei assim com todo o amor que eu tinha, Sim. porque era um lugar muito necessitado. Necessitado. E lá eu tive a felicidade de ir por 2 vezes. Fui uma vez missão para ajudar a arrumar as coisas, e depois voltei para celebrar as bodas de ouro de irmã Antonieta, que foi muito linda. Que bacana. Muito maravilhosa. Depois também estive na Amazônia, em missões também. Também, Subimos no Rio Negro, na margem direita, indo para a Venezuela e Colômbia, lá em cima, sim. atendendo os povos ribeirinhos, todos indígenas, e o bispo pediu para ajudar lá por causa da mortalidade infantil. Porque acaba a relação com o ser branco humano que chega lá Contaminando contamina tudo. eles, né? E
as mortes eram por desnutrição, pneumonia e veneno de cobra. Porque eles iam usando as ervas de próximo da aldeia e quando já não tinha mais ali, até buscar na distância, não tinha, a pessoa morria. Então, nós também encontramos um padre muito bom lá, um missionário do Uruguai, que abriu as portas para nós. Esse fato ficou muito marcado. Ele fez esse trabalho lá na Amazonas também. É. Que bacana. Ele abriu a sacristia para nós, estava com aquelas imagens gigantescas. Sim. De piedade, aí nós fizemos parceria com o Exército, eles guardaram as imagens lá no Exército. Que legal. E pegamos a sacristia para fazer uma farmácia. Aí, ó, utilizando Isso. da maneira que precisava. Então, ainda foi dois militares, treinou conosco lá. Nós fomos muito longe para pegar as ervas contra o veneno de cobra. Nós fizemos tudo em forma homeopática. Mas que loucura, minha irmã. Loucura mesmo. É doideira. Uma loucura boa. É boa, porque o Brasil é tão grande, né? A senhora, Paraná, Minas, já está lá no Amazonas, e depois chega em Porteirinha, que é norte de Minas, que é uma região, né, que a gente sabe que tem muitos problemas também. Hoje não, está melhor, graças a Deus. Mas naquela época tinha muitos problemas, né, de desnutrição, de mortalidade infantil, de desigualdade. E a senhora chega nesse cenário. Nesse cenário. Então, lá na Amazônia, nós criamos, indo na margem direita, criamos 3 pontos de atendimento. Sim. Com os índios de lá. E quando nós voltamos na margem esquerda, criamos 4 pontos de atendimento também. Que bacana. E não fiquei satisfeita com isso, não. Deus queria mais. Nós organizamos com um projeto da Fundação Banco do Brasil para trazer um time de lá dos índios para a Porteirinha para fazer treinamento. Gente, que legal. Ficaram aí conosco 1 mês e meio, trazendo 45 dias. E aí nós ajudamos, porque as casas lá na Amazônia, quando o pessoal fala Amazônia, eu falo assim, qual delas? Que a que eu conheço não é assim, não. Mundo, né? É. Gigantesco. Então, aquelas casas quentes demais, muito mosquito. Então, nós passamos para eles a tecnologia do superador, porque é a que nós temos na Gangorra, a maneira de cultivar a mandioca, que eu não sabia. Nós demos para eles assim, uma base da agricultura familiar e da moradia simples e saudável. Sim. Fizemos isso com eles. Foi uma convivência maravilhosa. Imagino. Nós ficava em Porteirinha e ficava na Gangorra. Tinha oficinas que eram em Porteirinha e tinha oficina que era na Gangorra. Mas foi uma convivência muito legal. E a turma veio da Amazonas lá para Porteirinha para dar essa assessoria aí. Que bacana. Muito bom isso. E como é que surgiu a Associação de Porteirinha? Que foi, talvez, dentro de todos os grandes trabalhos que a senhora já desenvolveu, mas foi realmente um trabalho que até hoje ela gera frutos e está forte a associação, firme, né, atendendo a população. Como é que foi essa ideia de criar essa associação? E o nome dela também, como é que é? É porque eu, toda a vida, eu ponho, assim, como se tivesse um ponto de chegada, e eu quero chegar lá, não importa os obstáculos que tem na estrada, eu vou chegar lá. Entendi. Então, atendendo as pessoas, era uma salinha, as ervas ao redor, e a gente não tinha estrutura nenhuma. Então, aquele povão ali esperando pelo atendimento, eu reuni e falei assim, gente, nós temos que organizar isso aqui. Olha só. Então, veio a ideia de uma associação, fazer uma associação. Então, conversando com um padre jesuíta, que ele já trabalha com as terapias integrativas, o padre Renato, esse é o melhor que tem uma associação. Ele até deu para nós o nome da associação que ele criou, a Abrasp. Abrasp. Então, eu dei uma olhada e tal, mas eu falei, não, aqui não é Mato Grosso, não é Goiás, aqui é Minas Gerais, nós temos que ser outra coisa. E tinha um senhor na Tapera, que é um assentamento, que era um dicionário nas plantas medicinais. E fui conversar com ele, e ele com muito boa vontade, nós reunimos aquele povo e começamos a fazer sondagem do nome. Pela geografia, o lugar que a gente estava já estava pendurado. Sim. A situação da saúde, pendurada. Também. E Deus soprou na boca dele que pusesse
Barranco da Esperança e Vida. Barranco da Esperança, que bacana. Que o povo tinha, depois de esbarrar em vários barrancos, quando ia no posto, não tinha ficha. Quando tinha ficha, não tinha médico. Quando tinha médico, não tinha remédio. E essa esbarrando, e ainda tinha que esbarrar lá no barranco para encontrar a irmã. Aí então, chegou no barranco. Aí com esperança, e a gente não podia deixar essa esperança morrer. Nunca, né? Como filha de Jesus, como seguidoras do divino terapeuta que é Jesus, e eu não podia deixar isso cair por terra. E aí a senhora teve muitas pessoas que agregaram a esse sonho da senhora, sim, né? Muitas. Que se juntaram à senhora para a coisa crescer. Como é que foi a construção desse projeto aí? Foi assim, nós começamos com um grupinho de senhoras, um grupinho pequeno, 4 senhoras e um senhor. Começamos. Eles foram contando para os outros e as pessoas foram chegando. E o tratamento mesmo começou que uma senhora com a tuberculose muito aguda foi lá porque tinha uma pessoa que trabalhava com as raízes, mas o remédio era caro demais. O vidrinho de remédio de coco cadela era R$70, um vidrinho de 20 ml. Então eu estava lá trabalhando e ela chegou no muro e pedindo socorro. Aí eu olhei para ela, mandei entrar para dentro, ela muito com a falta de ar medonha, e eu nunca tive medo de pegar doença, não, sabe? Nunca tive medo. Atendi ela, fizemos um chá bem quentinho, porque estava muito frio. Ela tomou um chazinho. E o sofrimento dessa mulher fez eu despertar para o mais. Temos que ter mais cuidado, temos que estudar mais. Claro. Então, eu comecei a reunir com as pessoas e estudar as doenças e as ervas. Pois é, como que é esse estudo das ervas? Como é que a senhora sabe, por exemplo, que tal erva... Eu sei que é com a sabedoria popular, né? De milenar, que já vem trazendo, assim, de uma sabedoria, né? Até dos próprios indígenas também, que envolve o conhecimento. Mas como que a senhora chegou nessa expertise aí? Como você anda com a vida ameaçada, a própria vida vai sendo para você um dicionário. Sim. Eu vou te contar uma historinha pequenininha que vai relatar tudo. Nós estávamos na nossa hostinha, essa flor que chama viludo, ou crista de galo, que dá aquele viludo mesmo assim, muito bonito. Sim. Uma senhora veio de uma comunidade por nome Barreiro da Palha e falou, irmã, a senhora pode me dar umas daquelas flores? Eu disse, o que você vai? Pode pegar tudo que você quiser. O que você vai fazer com ela? Eu vou fazer um melado porque meu filho está morrendo de tosse. Aí eu parei e pensei, falei assim, mas na ciência, flor não pode ser cozida que perde o efeito. Vem cá, dona Isabel, como é que a senhora vai fazer esse xarope? Ela me contou. Eu assim, vamos fazer uma coisa juntas? Assim, sim, irmã, vamos fazer. Fui lá cedinho, antes do sol nascer, peguei a parte aveludada, misturei com mel de abelha e macerei bem macerado, pus num pireque de vidro, deixei no sol. Olha só. Tampei, aí depois torci no pano bem torcidinho, ficou aquele mel mais lindo. Olha eu assim, só. Pode levar para o seu neto, que isso aqui vai matar a tosse dele. Gente. Aí ela levou e voltou assim, irmã, mas ficou muito melhor que o meu. Eu assim, agradeço a senhora a sabedoria que a senhora passou para mim. Só que a senhora também está me devendo, que eu passei para a senhora um pouco também. É uma troca, né? Porque a senhora ia cozinhar a flor não pode ser cozida. Não pode. E a flor deixou todo o princípio ativo dela no mel. Então ficou mais vigoroso, e mais bonito e tudo. Aí, e todos os remédios, tem muitos remédios que a gente criou. A partir dessa experiência ali. O remédio contra a chaga mesmo, hoje lá Como é que é essa história da chaga? Até eu lembro que a senhora falou disso, a menina até não acreditou, mas como é que é? Tem cura para a chaga? Como é que é essa história da chaga? Essa história é uma história muito bonita também. Lá na comunidade dos Canudos, nos quilombolas, a chaga andava solta. Solta, o barbeiro, né? Então, eu vendo tanta gente ficando sem pai, sem mãe, aquela confusão, assim, não tem que dar um jeito. Aí eu fui na vida de meu pai, as coisas que ele dava para os bezerros, quando estava com o pelo morto, doente, como é que ele fazia. E eu ajudava ele nessas coisas. Aí eu comecei a juntar na minha cabeça a unha danta, era uma delas. Unha danta é uma planta do cerrado. Sim. É o vermífero melhor que tem, tá bom.
Carqueja é contra a inflamação interna. Eu conheço. Tá bom. Aí depois, quando uma galinha, um animal quebrava, fraturava um osso, ele punha a compressa de mentrusto com sal. É um agriãozinho. Eu falei assim, bom, aqui tem 3 coisas muito boas. Mas aí eu ouvia falar do creolina. Creolina mesmo? O creolina mesmo, de popo gado. Sei. Então eu falei assim, bom, aqui está a cura da chaga. Aí teve um dia que eu fui para a missa, quando eu voltei, fui lá para a horta, falei assim, eu vou criar o remédio contra a chaga hoje, se Deus quiser. Rezei e fui para lá. Então eu peguei, preparei a tintura do mentrusto verdinho, com álcool super fino, as proporções certinhas, pus. Depois a unha danta moída, refinada, a carqueja moída, refinada, e o creolina, peguei, naquela época nós não tinha encapsuladora não. A gente punha a argila lavada, o senhor já viu lavar barro? Não. Pois é. Pus a argila lavada igual a maisena num tabuleiro. Sim. E vinha com a canetinha, furava o buraquinho, punha uma gota de creolina. Endurecia, eu fazia assim, catava os comprimidos. Aquilo é o comprimido? É. Aí 60 comprimidinhos de creolina. A pessoa vinha com a chaga assim, mata de uma vez e vira freguês. E a senhora teve resultado com isso? Até 18 pessoas eu contei. Depois eu já perdi a conta. Perdeu a conta, né? É. A gente passa, quando ela já está com o coração, os órgãos vitais... mais avançado, né? A gente não dá dieta, a gente manda tomar o remédio direto. Entendi. Agora, quando ela está no intestino, no sangue, aí a gente faz as etapas para poder eliminar de uma vez por todas. E por que a alopatia, que é os remédios científicos e tudo, não fizeram isso, não desenvolveram um trabalho desse? É porque, infelizmente, não são os profissionais da saúde, não. É a dominação transnacional econômica, né? que não deixa os nossos médicos pesquisar e aprofundar a riqueza do sertão. Tem um interesse econômico nisso aí, né, irmã? Tem uma navalha suicida aí no meio. É. Então, o que acontece? Esse remédio, ele anda por todo lado. A gente já mandou para São Paulo, já mandei para Portugal. Olha só. Né? É uma receita, graças a Deus, infalível. Que maravilha. É. E aí você está assistindo aí, né? Que está acompanhando a irmã Mônica fazendo que tem um problema desse na família. Com certeza a pessoa, quando tem um problema de saúde, né? A senhora busca o recurso, quer buscar. Eu acredito que essa entrevista da senhora aqui está sendo bem esclarecedora aí para as pessoas. E a questão da cura da chaga é muito interessante. Eu falei com a senhora lá, eu atrasei para sair com a senhora por causa disso. Que ela estava lá toda aflita com chaga. Eu falei assim, não, minha filha, fica aflita não. É mais fácil tratar de chaga do que de pneumonia. Gente. Porque a pneumonia, ela repete em outras formas. A chaga, não, você matou o parasita, a pessoa está com saúde perfeita. Agora, é interessante, a natureza é um negócio tão maravilhoso e tão sábio que cada plantinha que a gente olha para ela e fala, não dou nada com essa plantinha, é um poder gigantesco de coisas, né? Não está à toa ali não, né, irmã? Não, essas plantas não estão à toa na natureza, né? E eu até aproveito aqui, quando você fala das plantas, chamar a atenção para quem está nos ouvindo, que a campanha da fraternidade este ano, que ela é ecumênica, ela está voltada para a ecologia integral. Ah, que bacana. E eu vou, se puder, eu vou deixar um recado aqui. Por favor. A todos que estão nos ouvindo, preste bem atenção. A gente fala meio ambiente, eu prefiro falar meio ambiente. Sim. Sabe por quê? Hoje, esses dias eu falei para um grupo de pais e dizia, vocês são os ladrões. E alguém assustou, mas eu posso provar. Hoje as pessoas mais assaltadas não são as instituições financeiras, não. São as crianças. Estão tirando das crianças a coisa mais bonita que é o direito de ser criança. De ser criança. Eles estão com calo, né, nos dedinhos de telas. Ele quer brincar com o pai, com a mãe, dá o celular para ficar livre. Essa criança não pediu para vir no mundo. Por isso que eu falo, a ecologia, o meio ambiente começa comigo. A gente está destituindo as crianças dos seus direitos.
o direito de ser feliz, de É saber verdade. brincar, de saber ver as coisas como dom de Deus. E aí nós estamos com o estado de Minas Gerais está perfurado com uma peneira de poços tubulares, Detonando a água. de extração mineral e de envenenamento. Hoje, nós temos lá no Peixe Bravo um rio, que eu não sei se o senhor está sabendo, Sim. é considerado a água mais pura do nosso Brasil. Lá na região de Porteirinha? É, Olha Peixe só. Bravo, Peixe está no Bravo. município de Riacho dos Baixados. Sei. Ela está sendo cobiçada pela mineradora para ir lá minerar o ouro. Ou seja, destruir essa nascente. E é a água mais pura do Brasil. Eu faço um apelo aqui Claro. para as autoridades que têm poder de deter essa criminalidade que detenha, porque vai fazer muita falta para as gerações futuras. Com certeza. E quando a gente fala de ecologia integral, eu faço um apelo aqui, quem puder ir conhecer o grande amigo Geraldo lá do Touro, que tem o Banco das Sementes Crioulas, que é aquela semente que você não tem que comprar todo ano. Sim. Ela é natural, ela é de origem. Hoje nós não temos semente para plantar Não mais. tem semente crioula. A Monsanto e outras indústrias de semente. Aí você tem que ficar escravo, Do que ele quer comprar vender pra semente você. todo ano. E o agrotóxico que detona tudo? Como a gente costuma dizer, né? O veneno está na mesa. Exatamente. Ninguém repara a quantidade ali no Sara, a quantidade de criança que está ali com a cabecinha igual coco de melancia, na aplicação da química. Talvez por conta da alimentação Ninguém inadequada. pergunta de onde está vindo essa onda de câncer. Por que não vai lá no Projeto Jaíba ver aquilo lá, como é que é produzido? É grande quantidade, mas como, né? Não tem qualidade. E a comida que está ficando na mesa do trabalhador de qualidade é da agricultura familiar, que não tem nenhum valor. Ninguém valoriza. Exatamente. E desvaloriza uma coisa que traz o natural, né? Que põe as pessoas ali na terra. Põe a nossa desvaloriza energia. a monocultura, o que dá dinheiro e tal. É complicado. Então, quando a gente fala hoje da ecologia integral, a gente tem que olhar muito o ambiente que nós estamos vivendo. Aí os supermercados estão multiplicando igual que as farmácias. Mas a gente entra no supermercado e você olha de norte a sul, de sul a oeste, e pergunta, o que eu vim fazer aqui? Tem as letrinhas pequenininhas que tem as coisas todas, né, que tem naquele produto que ninguém lê aquilo. E você está consumindo aquele monte de coisa, né? Então, quer dizer, o supermercado traz comida, mas não traz alimento. E a pergunta que eu faço aqui para todo mundo que está nos ouvindo, a gente faz a diferença entre alimento e comida? Alimento é aquilo que mantém as minhas energias poderosas, vitais, vibrantes. E comida é aquilo que você ingere, mas tudo que nós ingerimos não é alimento, não. Pode ser comida, mas não está te alimentando verdadeiramente. Não nutre o indivíduo. Agora, como a senhora disse, né, isso é um ciclo vicioso, porque você alimenta mal as pessoas ficam doentes e, teoricamente, vão comprar mais remédios e vão gastar todo o dinheiro da sua aposentadoria em remédios, alopatas e médicos e tratamentos e vira um ciclo vicioso. E o que mais a gente vê surgindo aí é farmácia, hospitais e tudo. E agora as indústrias, vamos assim dizer, funerárias. Funerárias, Virou comércio também. Também. Virou comércio. A senhora falou dessa questão do rio, lá do Peixe Bravo lá? É Peixe Bravo? É. E a senhora tem uma história interessante lá, que a senhora foi tentar defender essa nascente lá e foi confrontada. Como é que foi isso aí? Isso aí é uma outra nascente. Ah, essa é outra, né? Lá no assentamento São Francisco, Sim. que está perto do Vale das Cancelas, nós fomos lá para acudir 3 nascentes lindas, que a eucalipteira estava chegando para prejudicar. Eucalipto também, que está detonando, né, irmã? Então, nós fizemos um mutirão de 100 e tantas pessoas, cada um de nós pegou uma tarefa. Uns foram abrindo a picada, outros foram furando os buracos, outros foram espichando os arames, e outros pregando, e nós, as mulheres, ficamos com a cozinha e manter água no eito e merenda, para cercar. Agora, no domingo de Ramos, vai fazer 1 ano. Nós fomos para lá na sexta-feira à tarde, trabalhamos sexta, sábado e domingo.
para fechar 10 hectares de terra para preservar essa nascente. A nascente. Aí, quando nós estávamos lá fazendo o almoço, um senhor com a espingarda lá, aí eu falei, mas que será que aquele senhor está ali? Eu vou lá conversar com ele. O pessoal falou, não vai não. Eu falei assim, vou, ele é um irmão nosso, vou lá. Aí eu fui lá, perguntei para ele, escuta, moço, o senhor está aqui que vai passar alguma onça aqui, alguma coisa? Não, mas o senhor conhece espingarda aqui? Para que isso? Aqui é tudo gente do bem. Não tem, aqui tem lobo, tem o que tem aqui? Não. É o patrão que mandou, porque esse povo está invadindo terra. Você está invadindo terra? Escuta, vem cá. O senhor viu aquelas nações? Onde o senhor pega água para beber aqui? Ele falou. O senhor sabe de onde vem a água que o senhor bebe? Pois então. Então ali tem 3 nascentes. Se nós não cercar, o eucalipto vai vir e vai matar essa nascente. E o senhor vai pegar água para beber aonde? Olha só. Nós estamos aqui, nós estamos defendendo os direitos do senhor. Sim. E o almoço estava pronto, arroz com piqui, farofa de feijão, como sempre, vaca atolada. Aí eu falei assim, o almoço está pronto, o senhor tem muito tempo, o senhor está em pé aqui, o senhor quer comer uma comidinha? Aí fui lá, fiz o prato para ele, bem caprichado. Sensibilizou ele, né? E ele ficou assim, ele pôs a espingarda no chão, almoçou, ainda pegou na minha mão, saiu e foi embora. Eu não tive medo, não. Não tive medo, porque eu falei assim, a hora que ele cair na real, ele ainda vai nos agradecer. Mas assim, eu ia perguntar isso para a senhora. A senhora, já, além desse caso, já se sentiu ameaçada? Porque a partir do momento que você confronta os poderosos, confronta, por exemplo, uma mineradora, igual você falou, essa mineradora que quer entrar lá no Riacho Machado. Eu sei que essa mineradora está lá extraindo ouro e é uma devastação terrível para toda a região, assim, explodem, e cavam. E outra, levam toda essa riqueza para eles e a região não fica com nada. A região não tem nada de riqueza e preservação. A mineradora é assim. Ela leva os nossos valores e deixa em desumanidade a prostituição e a violência, por causa do arsênico que fica no ar. Isso. E ela leva a coisa mais nobre que é nossa, que é a água, os recursos hídricos, fica tudo contaminado. E a floresta vai embora também. E quando a gente fala da floresta, da fauna, vai a flora, vai tudo junto. Nossa. E fica para nós a miséria humana. Ela não deixa nada para nós. Falar que vai deixar emprego é uma tapiação. Não, é uma tapiação. É uma tapiação. É momentâneo, né? E quem leva vantagem só o Mas eu tenho ali. aí uma historinha também de violência que eu vinha da Santa Missa da Paróquia São Joaquim. E quando eu cheguei em casa, que fui abrir o portão, estava um senhor lá numa caminhonete daquelas bem chiques. Lá em Porteirinha. E me ofereceu um dinheiro para não ir mais nas reuniões da mineradora, largar isso para um lado. E falou que era uma pessoa de história, uma pessoa de valor, por que eu estava me metendo nisso e tal. Eu falei assim, o chefe mandou deixar com a senhora um cheque de 600 mil reais. Para a senhora não participar dessas coisas. Só uma pessoa de valor. E eu falei assim... Como se a senhora fosse vender. Eu não falei nada. Fechei o portão e fui para dentro. Deixei ele na surdez. Aí, passado um tempo, acho que ele achou que eu esqueci. Passado outro tempo, na mesma hora, ele aparece, 1 mês ou 2 depois, não se lembro mais. Ele apareceu e falou, era um outro, que o companheiro dele tinha mandado ele trazer 600 mil reais, que eu calasse a boca, não fizesse mais nada e tal. Que ele ia passar, não era 600, 1.200.000. Nossa Senhora, irmã Mônica. A essa hora, a figura de meu pai veio assim dentro de mim com toda a força, e a minha fundadora, uma afronta, né? Querer subornar a senhora eu numa falei situação assim, dessa. O senhor me desculpa, esse dinheiro não é do senhor, é dinheiro mal adquirido. E pelo meu pai, que me educou a não receber propina, e a minha fundadora, você com esse dinheiro e tudo para as profundezas dos quintos dos infernos. É isso mesmo. Não é de hoje que eu não sou e nem serei mercadoria. Você tá doido, velho. E fui para dentro, fechei o portão e fui para dentro. Nossa. Para mim foi assim uma violência terrível. Mas é uma coisa Quer dizer, assim... a gente vira mercadoria nesse mundo Eles acham profano. que a gente tem preço, né? Que as pessoas têm preço para fazer as coisas em cima da questão. Agora, sim, eu até tive a oportunidade de gravar com a senhora recentemente lá na Gangorra, que eu estou produzindo o documentário Gerais Saara, Desertificação do Cerrado.
E assim, falando desse grave problema do nosso bioma, na verdade o Brasil inteiro enfrenta problemas, mas o problema do nosso Cerrado aqui, que é o berço das águas do Brasil, ele é muito grave, até pela questão da contaminação dessas águas, da diminuição dessas águas e da transformação em deserto mesmo. E assim, conversando com vários ambientalistas, até falei com o Eduardo recentemente, que é um grande ambientalista aqui também, ele falou que é uma coisa irreversível, que a gente não tem como mais, se parar hoje de explorar, você não consegue recuperar mais. Ou seja, está o tamanho dessa devastação. É. E o pior de tudo é que a riqueza vai e a miséria fica irreparável. Irreparável. E quando eu falo a miséria, não é só a falta de pão e de água, de valores. De valores também, de valores. Né? Valores humanos. Quer dizer, essa questão do dinheiro, o capital é uma coisa muito perversa. E aí entra na música, no comportamento, na comunicação, em tudo. Na relação entre as pessoas. Então as pessoas vão perdendo um pouco essa humanidade, né? As pessoas lidam uns com os outros como objeto. Não como irmãos. Perde o valor, né? Esse momento que a senhora chegou em Porteirinha com a associação, eu me lembro que a senhora fez um trabalho muito valoroso na recuperação alimentar das crianças que tinham um grande déficit. Como é que era isso? A senhora preparava meio que uma mistura para eles misturarem com a comida? Como é que foi esse processo? Nós aprendemos com a doutora Zilda Arnes a multimistura da pastoral da criança. Zilda Arnes, que morreu no terremoto lá no Haiti, né? Só que a multimistura da pastoral da criança já chegava no norte de Minas muito cara. Sim. E contaminada também, porque o farelo do arroz tinha muito arsênico e o farelo de trigo nem se fala. Sim. Então, eu olhando a natureza do norte de Minas, eu vi que nós tínhamos outras coisas melhores, mais baratas e mais limpas. Que poderiam fazer uma outra mistura. Então, nós começamos a usar a algaroba, que o senhor deve conhecer. Sim, já ouvi Ela falar. dá umas vagens, é uma árvore, uma leguminosa maravilhosa. E as folhas, folha de manga, folha de abóbora, folha de batata, folha de mandioca em pouca quantidade. E o farelo de arroz nosso, regional. Tritura tudo. E a farinha de mandioca. Então, eu não pedia mais o farelo de arroz, nem o farelo de trigo, e usava o fubá de milho da agricultura familiar. E como nós fomos trabalhar lá nos quilombolas, que eu encontrei crianças de 4 anos, de 9 anos, com desenvolvimento de 4. Sim. Era uma desnutrição terrível, avassaladora. Né? Então, eu ainda pegava dessa linguiça palho, 10 quilos da linguiça palho, e uns 2 litros de orégano, uns 5 quilos de cebola, 5 quilos de alho, descascava, dava uma tostada e preparava aquele farelo tudo e punha no motor para refinar. Gente. Para refinar. Quando a gente estava moendo aquela multimistura, parecia que a gente estava fazendo uma paçoca daquela de pilão. Porque a calabresa lá, né? Aí eu levava, como os adultos começaram a pegar a comida das crianças, eu fazia os pacotinhos individual. E punha uma colher de sopa num copo de água fervendo, esperar mornar e dar para as crianças. De 5 anos abaixo, porque os mais velhos dão diarreia. Mas não é que dava diarreia, porque os adultos comiam das crianças. Não podia. E nós, com isso aí, nós tiramos aquela população, a comunidade dos Canudos, de Taperinha, né, Deu um resultado mesmo. Um resultado bonito demais. A pele das crianças mudou muito, o cabelinho, tudo, né? E depois veio aí, a gente juntou com o CA e o sindicato de Porteirinha para levar água que não tinha lá nos quilombos. Sim. Levar também um trator comunitário para poder amenizar aquela situação ali. Mas esse norte de Minas tem história, viu? História demais, né, irmã Mônica? E Porteirinha, a senhora deixou um legado, né? Eu sei o carinho que
que a região de Porteirinha tem pela senhora, porque o trabalho da senhora continua, porque essa associação continua firme e a gangorra também continua. Sim. E recentemente nós tivemos no Encontro Holístico, que é outro trabalho fantástico que a senhora desenvolve, que recebe visitantes de todo o Brasil para ali 3 dias de imersão, né, em atividades ali relacionadas ao holístico, relacionadas à natureza, que é uma experiência maravilhosa, né? Porque eu acredito que não adianta a gente rezar e nem ter muito dinheiro. A gente tem que aprender, se educar para receber a vida e transformar essa vida em outras vidas. Sim. Porque hoje nós somos muito descuidados, nós não reparamos o que vestimos, nós não reparamos o que comemos, nós não reparamos o que ouvimos, não. A gente está vivendo à mercê da vida. Então nós estamos deixando de ser gente. É verdade, as coisas vai perdendo, a sensibilidade ela vai se perdendo, né? Vai se Porque perdendo. a gente vê tanta notícia, quando você liga a televisão ou abre um jornal, é filho matando pai, agora essa semana teve Montes Claros. Se fosse uma coisa que pudesse torcer, saía sangue. Saía sangue. Saía sangue. De tanta coisa ruim, muito né? Terrível. E a gente é contaminado com isso o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa acontecendo também, né? Tem a senhora, tem os trabalhos, tem todas as coisas que são invisíveis, porque as pessoas não conseguem enxergar as coisas boas. Que nem né? Você falando de história, se você puder um dia, claro que você pode, você fazer uma visita para o Geraldo Touro, Sim. que ele está na comunidade do Touro, para você ver o depósito dele, o arsenal que ele tem lá de semente e o cuidado que ele tem. Da semente crioula, né? É uma coisa fantástica, fantástica. Quer Feijão, dizer, né? Milho. Abóboras, eu não sei nem quantas qualidades ele tem ali. Maravilha, hein? E ele também, ele compõe, ele toca. Né? Então. É uma pessoa que então vai dar certo cuidado. comigo, que eu sou cantor também. Pois é, tá vendo? Então. Mas, irmã Mônica, o trabalho não para. Eu sei que é indelicado perguntar a idade para a senhora, mas a senhora tem uma vitalidade que é anormal. Eu já, inclusive, já vi alguém falar assim, não, mas ela não é daqui desse planeta, não. Ela é uma extraterrestre que veio para cá para fazer, porque a vitalidade que a senhora tem é uma coisa impressionante. A senhora é uma formiguinha que não para. A senhora anda, a senhora sobe ladeira, a senhora desce ladeira. Qual a idade da senhora hoje? Não tenho vergonha de falar. Já vou fazer 85. Olha isso, mas quem fala que a irmã Mônica tem 85 anos com essa vitalidade? Estava na fisioterapia, ela ia escapulir da minha entrevista. Hoje eu peguei ela pelo pé e falei, não, irmã Mônica, vamos lá. E ela falou, então, de prontidão. Chegou lá para a gente estar fazendo essa entrevista bacana. E a senhora acha que essa vitalidade vem exatamente dessa forma como a senhora encara a vida e da alimentação e da felicidade em fazer o bem? Olha, eu atribuo a um tripé. Primeiro, a educação alimentar. Eu não sou de comer qualquer coisa. Sim. Comida leve e saudável. Segunda coisa, a gente não guardar mágoa de ninguém. Sim. Eu peço aqui, por favor, se você tiver raiva de alguém, pega uma bacia de água gelada e senta dentro, deixa essa raiva ali, porque isso não vai fazer mal, não é para o outro, não é para você. É para você. Perdoa, não 70 vezes 7, como Jesus falou, sim, mas sempre. Sim. Perdoa. Porque quem faz o mal, ele não faz o mal para os outros, faz para si. É verdade. E uma outra coisa que eu acho que dá vitalidade para a gente não perder a conexão com o Eterno. Com o sagrado, né? Com o Eterno. A gente sabe que a gente está aqui... Nossa, né? A gente está aqui de passagem, igual o Dr. Luiz. Exatamente. Vamos mas passar a gente fazendo bem. A gente deixa um legado, a gente deixa coisa. Eu costumo dizer assim, eu que sou músico e faço música, assim, eu vou passar, mas as músicas também vão ficar, as pessoas vão escutar a música, como a gente escuta a música de muita gente hoje, né, que já passou. E uma coisa que me ajuda muito também é a minha congregação, né? A minha fundadora, Santa Cândida, sim, era uma empregada doméstica, que trabalhou na casa de família para poder ajudar o pai e os irmãos. Sim. Depois ela sentiu o chamado para a vida religiosa, entrou para a vida religiosa, e não é qualquer coisa. Ela era uma analfabeta, sim, e fundou uma ordem de ensino. Olha isso, que bacana. Temos colégio em várias partes do mundo, missões por várias partes do mundo. Né? E temos casa nos lugares muito duvidosos, que lá trabalhando muito bem. Em Timor-Leste temos casa, na China, né, no Japão. Imagino.
É uma mundo missão, é tão grande, né, irmã? É uma missão bem estendida, e ela tem uma frase que eu guardo no fundo do meu coração. Onde não há lugar para os pobres, não há lugar para mim. Que o mundo é essa bola que gira no universo, levando todos nós para uma viagem que a gente não sabe para onde vai, mas que a gente tenha essa missão mesmo de tentar fazer um pouco melhor a vida né, das pessoas, porque é tão bom assim, a sensação de poder fazer algo para uma outra pessoa sem ganhar, sem cobrança, sem dinheiro, mas apenas fazer o bem pelo bem, como é a vida da senhora o tempo inteiro. Eu acho que é uma grande satisfação de vida, né? Eu acho que a gente esquece alguns provérbios dos nossos antepassados. Não há maior felicidade do que você fazer feliz alguém. É verdade. É uma pessoa, por exemplo, no nosso caso de saúde, a pessoa que vai lá sem esperança, que já não tem mais dinheiro para gastar, já perdeu as esperanças econômicas. Vai para qualquer lado, né? Então, você vê aquela pessoa recuperar a saúde com pequenas coisas. Consciência, mas com pequenas coisas a pessoa recuperar a qualidade de vida. Para mim, não tem recompensa maior. Eu tenho certeza disso. Eu preciso, nesse momento, até mandar um abraço para algumas pessoas que eu sei que sempre colaboraram com a senhora, e uma delas é a dona Silva, né, lá de Porteirinha, porque a dona Silva também parece com a senhora, ela é baixinha, mas ela é uma espoleta, uma força, assim, de faz muitas coisas, e está lá trabalhando com a senhora até hoje em Porteirinha, né? E aí, não lembrando só dela, mas ali tem um exército de gente boa. Um exército, né? A Marilene de Oliveira, o Oliveira, nossa, exatamente. a Conceição, com o Senil, que é o esposo dela, a Eliane, a turma toda da CBEB. Juntou, né, as pessoas, né? É a turma de choque. Mas é do choque bom. Do choque bom. Mas aí, como missionária, né, a senhora, a peregrina, ela não para num lugar. Ela vai indo, nós já fomos na Paraná, Amazonas, Nordeste, Porteirinha e outros lugares. E aí chegou o dia da senhora se despedir de Porteirinha, que foi transferida aqui para Montes Claros. E claro, Montes Claros agradece, porque agora depois eu quero que a senhora fale dessas atividades que a senhora desenvolve atualmente aqui em Montes Claros. Mas só deixou uma saudade muito grande de Porteirinha. Parece que na despedida da senhora lá foi uma comoção, né? Quando o pessoal ficou sabendo, que eu fui guardando, mas teve um momento que você não dá para guardar mais, né? Então, quando o povo vinha falar, não, irmã, pede, fica aí, eu falei assim, não. Agora é de vocês. Vocês, quando lembrarem de mim, vocês vão lembrar de Alcione. Sim. Não deixa o samba acabar, não deixa o samba morrer. É verdade. Então, vai por essa aí. Então, eu não sabia de nada. Fizeram uma celebração muito bonita. Tinha os 2 diáconos, 2 padres. Fizeram uma celebração muito bonita. Depois, o sindicato ofereceu um jantar lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sim. E quando eu pisei na porta do sindicato, soou a música. Nossa, que emoção, e aí né? todo mundo, eu também caí no samba. Choro, né? Porque é emoção demais, né? Assim, então foi assim, sentimento. muito dolorosa, mas muito bonita. Mas é pela obra que a senhora realizou e lá. na verdade, eu tenho muita facilidade. Quando eu saio de um lugar e vou para o outro, eu procuro cair de pé. Sim. Mas um pedaço do coração fica para trás. A nossa história passa e a gente deixa um pedacinho da gente em cada lugar que a gente... E aí a senhora chega em Montes Claros, a senhora está lá no Delfino Magalhães e aqui também segue um trabalho, né, relacionado também à sua comunidade e à sua pastoral também. E como é que esse trabalho que a senhora desenvolve aqui em Montes Claros hoje em dia? Começando da minha comunidade, nós somos 6 irmãs, 6 filhas de Jesus, lá no Delfino. Irmã Marta, irmã Vera, que é a superiora, a Janaína, que está indo agora para Roma para um trabalho, a irmã Benedita e a irmã Elisa. Somos todos de certa idade. A Jaqueline e a Vera é mais nova. Então, cada um de nós temos nossa atividade ali naquela missão. E eu já vinha com essa ramificação no norte de Minas. E a minha provincial falou assim, não, Mônica, na idade que você está, você não vai ficar sozinha aqui mais, não. Então, eu vim para Montes Claros e continuo o trabalho nas comunidades rurais, nos povoados. Visitando. Né? Visitando, treinando, ajudando. E temos o grupo que é cuidar de quem cuida. É todo esse pessoal que está na linha de frente das pastorais, do serviço público também. É um grupo de 50 pessoas.
E tem o grupo que é cuidar, o Saúde da Terra. Nós somos muito voltados para a ecologia integral. Sim. A campanha da fraternidade veio Ela dar é para nós. relacionada a isso, né, hoje em dia. É um grupo muito bom e esse grupo, a gente tem um grupo de estudo nele, para formar pessoas, para que Deus, o nosso Senhor, me recolher, a obra não cair, continuar. E tem também a capoeira, que completou 32 anos 32 de registro. anos de escola, que é uma coisa brasileira, né? É. E dessa escolinha já tem gente fora do país, mestre capoeira, né? Na Bélgica, na Austrália, né? Na Alemanha, tem meninos. Ali na paróquia de São Sebastião, a senhora também desenvolve um trabalho ali, né? Ali na São Sebastião, nós viemos agora com o apoio do padre Adilson. Sim. Estamos lá, a irmã Zumira e eu, duas religiosas, uma de uma congregação e eu, filho de Jesus, estamos trabalhando em conjunto, também nessa missão de resgatar os valores integrais do ser humano e aplicar aquilo que é da nossa região, curando as doenças as coisas possíveis. daqui mesmo, né? É. E aí, assim, quem quiser saber um pouco mais, né, de informações sobre esse trabalho, alguma coisa assim, tem algum lugar que as pessoas poderiam procurar? Quem quiser ajuda também nesse sentido? Também, nós temos, eu não vou saber de qual, Sim. mas a Virgínia sabe direitinho. Mas também pode ligar lá no telefone 992 088250. É o meu telefone. Sim. Mas eu não tenho o telefone das outras, Não, mas não tem tem um problema, grupinho mas de a 4 pessoa consegue achar. e a gente trabalha em conjunto. É um grupinho de leigos e leigas muito bons. E essa religiosa que está conosco. Ah, que E maravilha. a gente espera de poder dar uma resposta possível às necessidades de nossos irmãos. É, com certeza, porque Montes Claros é uma cidade muito grande, o entorno de Montes Claros é muito grande e tem muitas necessidades também, muitas né? necessidades. Agora, irmã, a gente já está caminhando para a reta final do nosso papo. Assim, a senhora tem tanta história que a gente ficava aqui, era muito tempo batendo papo aqui, porque eu tenho certeza que a senhora tem muita coisa para contar ainda. Mas, assim, a senhora, o que é o sonho da senhora ainda para fazer ainda de realização? A senhora já fez muita coisa, mas qual é o mundo ideal que a senhora queria enxergar assim? Porque hoje a gente vê, igual você falou de perdoar as pessoas, né? A gente vê tanta mágoa, é gente brigando por causa de política, o cara defende um lado, o outro defende o outro, aí briga também por causa de futebol, e é discussão, é desavença. Como que a senhora pensa que esse mundo poderia ser melhor e qual que é o objetivo da senhora ainda? Eu digo para você, em primeiro lugar, eu sonho ainda em ter um centro holístico aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros E seria o lugar ótimo. já está definido. Aí, ó. Não posso falar agora. Não, mas a senhora com certeza vai receber muita ajuda com isso, porque... Porque é uma necessidade. Hoje, para mim, é uma urgência o ser humano redescobrir os seus valores, que ele perdeu tudo. Perdeu. A família não tem valor, a religião não tem valor, a disciplina é uma coisa odiosa. Pois então, é. quer dizer, não é voltar àquele mundo antigo, Mas descobrir mas os valores, é né? voltar à vida real saborosa, dar valor aos pequenos gestos, dar valor aos mais idosos, às crianças, respeito. É o que a gente precisa, né? É, o Amor respeito. e respeito, né? Jesus veio aqui para ensinar tudo Pra isso, ensinar né? tudo isso. Deixou tudo isso pra gente, parece que o povo não aprendeu, né? Não aprendeu, não. Eita, irmã Mônica. Irmã, só não imagina a felicidade que o programa Bico da Águia tem em estar recebendo a senhora. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui é uma das mais importantes de toda a nossa temporada. Nós já tivemos aí mais de 50 entrevistas produzidas, já conversamos com muita gente, mas eu tinha realmente esse grande interesse em trazer a senhora aqui para a senhora contar um pouco dessa história maravilhosa que a senhora desenvolve, vem desenvolvendo e, principalmente, modificando a vida das pessoas, porque nós não estamos sozinhos aqui nessa vida. Então, se a gente modifica a vida do outro para melhor, se a gente consegue dar uma cura, hoje com esse mundo de depressão, com esse mundo de ansiedade, né, que a gente precisa, então uma palavra como a palavra da senhora, para a gente é uma coisa incrível. Muito bom. E eu digo para você, agradeço muito a oportunidade
e digo, qualquer um no meu lugar faria melhor do que eu. Mas me tocou viver essa época da história, eu procuro ser fiel a Deus e aos meus que vivem comigo. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E faço um apelo aqui também, essa juventude que está aí. Sim. Você vê, a juventude hoje não tem horizonte, a maioria da juventude hoje não tem horizonte. É verdade. E a gente olha para a religião assim como uma coisa, um fantasma. Não tenha medo de dar um sim a Deus, porque você dá um sim a Deus e Ele vai prevalecer nos seus passos, não é você que vai fazer. É Deus quem vai te conduzir. Você olha um Dom Helder Câmara, olha a Teresa de Calcutá, olha o Dom Paulo Evaristo Arnes, olha aqui Dom Mauro Pestin de nós, que foi o primeiro bispo de Janaúba. São pessoas que deixaram um rastro de vida para nós. E até hoje repercute. Eu faço um apelo à juventude que ouve a gente, não tenha medo de dar um sim a Deus. Só pode ter já certeza. Deu um sim para você, agora eu espero o seu para ele. Só pode ter certeza que essas palavras que a senhora está falando vai sensibilizar muita gente que está acompanhando o nosso podcast. Nós estamos chegando no final do podcast, mas antes de terminar com a senhora, eu preciso falar da Personal Jingle, né, que é a empresa que patrocina o nosso podcast, que produz comunicação musical, comunicação através da música. Então, nada melhor do que música. A senhora gosta de música, né? Muito. A senhora toca alguma coisa ou não? Comecei a aprender acordeão, mas a coluna não deu conta. Minha mãe toca acordeão, mandar um abraço para ela, a doutora Mercedes da Fonterrinha. É do grupo da Felicidade. Da juventude acumulada, ou da ancestralidade sadia. Exatamente, bons nomes para definir. Então é isso, gente, música é com a Personal Jingle, você pode entrar no site, você que quer comunicar a marca da sua empresa, quer transformar na cabeça das pessoas com muito mais facilidade, é a música. Então o Personal Jingle indica a vocês. E claro, também o Busque News, que é esse site aqui de notícias, onde o nosso programa ele é postado. É um site que ele tem uma responsabilidade muito grande social, porque ele fala todas as notícias da região, é o site Busque News. E para completar, você que quer fazer um podcast como o meu, você que quer fazer uma produção, né? Às vezes a irmã Mônica quer fazer um podcast dela para entrevistar outras pessoas, o lugar é aqui no Busque Studio. Então você pode entrar em contato com o Busque Studio através do Busque News e você também pode produzir um podcast aqui com a gente. Irmã Mônica, eu queria realmente agradecer a presença da senhora. Eu acredito que, como eu disse, foi uma das entrevistas mais importantes para mim. Eu tenho muito orgulho de saber que a senhora foi amiga do meu pai, o Dr. Luiz de Gonzaga, que ele falava muito bem da senhora, e hoje nós começamos o programa homenageando a ele. Eu quero te dar os parabéns, que a senhora ainda tenha muitos anos de vida para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso e fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Parabéns mais uma vez e muito obrigado por a senhora existir e continuar fazendo esse trabalho magnífico. Não agradeça a mim, mas a minha mãe Ana, o meu pai Olímpio, que me deram a vida depois de Deus, e Deus que me chamou para essa missão. E, sobretudo, a minha congregação. Quem quiser imitar esse caminho de luta, de busca e de serviço, procure a congregação das Filhas de Jesus. Sim. Não tem nacionalidade, não tem idade, estamos para servir o reino de Deus. Maravilha. Eu agradeço muito a você, André, dessa oportunidade e a quem nos ouviu esse tempo. Muito obrigado. E você acompanhou essa entrevista, você pode acompanhar ela toda terça-feira, 21h, na TV Gazeta Norte Mineira e também pelo site Busque News. Nós vamos ficando por aqui. Hoje foi muito especial, né, gente? Tenho certeza que você aí de casa gostou demais. Mas na semana que vem nós temos um outro super convidado só para você. Valeu, um grande abraço.